E hoje trazemos aqui regime de proteção social dos cidadãos que se dedicam à atividade religiosa. Curioso, não é? É Exatamente, curioso. exatamente. Muito bem. Eh, Então, afinal, também este tem que pagar a segurança social. sim, sim. Na verdade, nós precisamos também olhar para essa classe, ou seja, no âmbito daquilo que é a cobertura da segurança social, como temos vindo aqui já a passar, que todos aqueles que exerçam alguma atividade, né, têm cobertura a nível do sistema e também o sistema de proteção social olhou para aqueles que exercem atividade religiosa e muitas vezes, ou seja, nós sabemos que são instituições que sem fins lucrativos e há necessidade de, quando aquele ancião deixou de exercer a sua atividade, né? Tem alguma cobertura a nível do sistema. Mas se são instituições sem fins lucrativos, como é que eles poderão e conseguirão pagar a segurança social? Bom, por meio das ofertas, né? Por meio das ofertas, Estão a pagar o imposto. que É permitido pagar imposto por via das ofertas? não, o que nós estamos aqui a dizer não é imposto, o que nós estamos aqui a dizer é contribuição para a segurança social, não é? É no sentido de que, quando ele já não tiver mais condições de exercer atividade religiosa, que é por meio dessa atividade religiosa que ele consegue algum meio de subsistência para suprir as suas necessidades. Então, quando ele já não tiver mais essas condições, deve existir uma forma dele suprir essas necessidades. Daí, o sistema de segurança social deu abertura, então, para que essa franja da sociedade também tenha cobertura a nível do sistema. E, e aqui, quando falamos de pessoas que exerçam atividades religiosas, são mesmo pessoas simplesmente que exerçam atividades religiosas. Ou seja, para além da atividade religiosa, ele já não exerce nenhum outro tipo de atividade. Né? Porque, por exemplo, temos observado que existem, por exemplo, pastores que, para além de pastor, é professor, é polícia. Então, todos aqueles que têm uma outra atividade por conta de outrem não são enquadrados no regime trabalhador de atividades que exerçam atividades religiosas. Esse regime é exclusivamente para aqueles que só têm atividade religiosa como trabalho. Né? Permita-me aqui a questão, Dr. Lourenço. Estamos aqui a falar de uma atividade, sim, religiosa, sim, em que o governo, não é, legitima, sim, e aquelas que não têm legitimidade do governo. Mas em que momento é que ele entra para a proteção social? Em que momento é que ele entra para a proteção social? Estas que estão legais, aquelas que não estão legais, como é que a Segurança Social poderá chegar a uma igreja, a uma seita, porque existem muitas delas e Uhum, estas trabalham. Temos muita gente que trabalha sobre as igrejas, ou uhum, seja, ficam devotas, já não vão passam quase a vida toda na igreja e estes dedicam-se exclusivamente e inclusive a sua dependência económica ou alimentar muitas vezes é proveniente da igreja. uhum. Estas é que têm direito ou também aquelas que vão à igreja, têm um cargo, podem ter direito à proteção social? Bom, Gaspar, na verdade, primeiro, a atividade religiosa para esse diploma em específico é atividade religiosa reconhecida. Né? Simplesmente as atividades religiosas reconhecidas é que estão abrangidos a esse sistema, porque é necessário que a confissão religiosa ou a igreja tenha o número de contribuinte fiscal para poder fazer a inscrição dos pastores no sistema de segurança social. Uhum. Agora, aqueles que exercem uma atividade que não seja religiosa não são enquadrados nesse regime. Né? E, dependendo das condições que a igreja tem,
todos aqueles que não exercem atividade religiosa, mas que prestam algum serviço dentro da igreja, esses podem ser enquadrados no regime de conta de outrem. Aí a empresa, a confissão religiosa deverá ter condições de fazer pagamento para esse pessoal que não exerce atividade religiosa. Agora, também para aqueles que exercem atividade religiosa, há necessidade de, como nós estamos vindo a passar já aqui, que efetuam uma contribuição, né? Que efetuam uma contribuição, porque, como sabemos, o sistema é contributivo, Uhum. então é importante que, para ter direito ao benefício, faz-se uma contribuição. E aqui, para o sistema esse sistema religioso, existem duas taxas possíveis, não é? Que é a de 7% e a de 5%. E também essas confissões religiosas precisam definir uma base de incidência, um salário que vai servir como base de incidência para a aplicação dessas taxas de contribuição. E aqui o legislador diz que essas confissões religiosas não podem, como base de incidência, declarar inferior a 4 salários mínimos nacionais e superior a 15 salários mínimos nacionais. Explica-nos isso como se de uma criança se tratasse, por Bom, favor. isso significa que, como o sistema é contributivo, como o sistema é contributivo, para que eu contribua, eu preciso determinar um valor sobre o qual vai ser aplicada a taxa. Certo. Então, como eu preciso definir um valor, o legislador traz aqui dois valores possíveis. Primeiro, não pode ser valor inferior a 4 salários mínimos nacionais. Isso significa que, para que eu possa contribuir, o meu salário não pode ser inferior a 4 salários mínimos nacionais. Nessa altura, estamos a falar de salário mínimo nacional, agora está ronda em 100 mil kwanzas. Uhum. Uhum. Então, 4 salários mínimos nacionais, estamos aqui a falar a base da incidência não pode ser inferior a 400 mil kwanzas e não pode ser superior a 15 salários mínimos. Quer dizer que as confissões religiosas só podem balizar as bases de incidência entre 4 a 15 salários mínimos nacionais. Exclusivamente. 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 E depois, escolherem o tipo da taxa a ser aplicada, 7% ou então 5%. Quem escolhe é a entidade? Sim, quem escolhe é esse livre-arbítrio da entidade. Ele é que escolhe. Porém, para aqueles que escolherem 7 salários, ou a taxa de 7%, tem mais benefícios, né, a nível da proteção social. E quem escolhe a taxa de 5%, obviamente que tem menos benefícios a nível da proteção social Muito bem. obrigatória. Muito bem.